Olha, hoje estreia no Cidade Viva um quadro Olhar pelo Mundo com o jornalista Chico Lima. E a gente vai conversar com ele, que ele vai trazer notícias do mundo, inclusive a mais atual, que está deixando todos aí estarrecidos, todos perplexos por conta de uma grande explosão que aconteceu lá em Beirute, capital do Líbano. Bom dia, Chico Lima. Um prazerzaço você estar conosco aqui no Cidade Viva. Sabe, sempre um prazer ficar contigo, você trazendo agora essas novidades aí do mundo do exterior. O que é que vai trazer pra gente, Chico Lima? Bom dia, meu irmão. Bom dia, Laércio. Bom dia a todos que acompanham aqui a gente no Cidade Viva. Prazer é meu fazer parte desse time cheio de gente tão competente, né? Pena que a gente começa com uma notícia tão triste e causa tanto pesar, que essa catástrofe que aconteceu lá no Líbano, na cidade de Beirute, uma explosão no porto da cidade de Beirute, que até o momento, oficialmente, já causou pelo menos 100 mortes e 4 mil pessoas feridas. Mas pode ter muito mais gente ferida, muito mais gente morta, até porque os escombros podem estar por cima de muitas dessas pessoas. Ainda estão havendo buscas lá na cidade de Beirute. A maioria das pessoas deve ter visto ontem imagens impressionantes. Um galpão no porto da cidade de Beirute, que é a capital do Líbano, começou a pegar fogo e, de repente, aquela explosão, e as autoridades estão atribuindo o contato do fogo com uma substância chamada de nitrato de amônio, que é uma substância relativamente segura, mas quando colocada próxima de superfícies quentes, ela acaba gerando essa explosão. Para você ter uma ideia de como foi o incêndio lá naquela região, o nitrato de amônio, para ele causar aquele tipo de explosão, de reação em cadeia, ele precisa ser aquecido a 300 graus. Então, aquela explosão que a gente vê, a fumaça antes da explosão, aquele incêndio, ele deve ter chegado pelo menos a 270, 290 graus para causar aquela reação em cadeia. Enfim, é uma catástrofe muito grande, porque além dessa tragédia de ontem, o Líbano já vinha enfrentando problema. O Líbano está com problema financeiro, já devido a disputas políticas, dificuldade em conseguir equilibrar a moeda. Há também, a gente lembra que todos nós estamos passando pela crise do coronavírus, né, essa pandemia de Covid-19, que também acabou enchendo os hospitais, e agora a gente tem essa explosão que fez com que muitas pessoas tivessem que ir até o hospital e não conseguissem atendimento, justamente porque já estavam cheios. As pessoas estão tendo que ser levadas para cidades próximas a Beirute para conseguir atendimento médico, porque realmente é muita gente ferida. E por conta disso também as nações amigas, aliadas do Líbano já estão declarando seu modo de ajudar. Os Estados Unidos, que vai enviar ajuda que for possível. A França já enviou equipes de resgate. O presidente Emmanuel Macron da França vai hoje até o Líbano também para ver de que forma pode ajudar financeiramente. Organizações como Médicos Sem Fronteiras, a Action Aid também estão se dirigindo para lá, porque realmente vai ser necessário o máximo de ajuda possível, em razão da grande quantidade de feridos. A gente repete, até hoje ainda sai fumaça lá daquela área do porto de Beirute, e o que a gente tem que observar também é que o porto, aquela região do porto ali, é a porta de entrada principalmente de grãos, que é a base de comida lá dos libaneses. O Brasil, a gente está falando do Líbano, que o Brasil tem uma relação muito próxima com os libaneses. A gente tem aqui em torno de 10 milhões de pessoas que ou nasceram lá no Líbano ou são descendentes de libaneses. Então, é uma tragédia que afeta a gente aqui, muita gente que nós conhecemos, Laércio. Tanto comentário ontem sobre esse assunto, porque dominou toda a parte jornalística da TV ontem, essa explosão que foi assim um absurdo. E de vez em quando alguma pessoa colocava assim algum comentário de uma possibilidade de ter sido um plano traçado, né? Mas não está descartada essa história, terrorismo, alguma coisa desse sentido? Você apurou sobre esse assunto? As autoridades afirmam que ainda não há como atribuir aquele incêndio inicial a um atentado terrorista, né? Isso ainda está sendo investigado. Por ora, as autoridades, tanto o prefeito da cidade de Beirute, que inclusive ontem o prefeito chorou, ficou emocionado com toda aquela situação que vitimou tantas pessoas, ele acabou chorando durante uma entrevista, e o prefeito não atribui a um atentado terrorista. O governo libanês ainda não faz essa referência a um atentado terrorista, mas as investigações ainda estão sendo realizadas. Por ora, eles querem primeiro fazer o auxílio às pessoas que estão precisando de ajuda, né? Os feridos
como a gente falou, que estão precisando, inclusive, ser levados para fora da cidade. Porém, há algo que pode, sim, ser relacionado nessas investigações a um atentado terrorista. Essa semana vai sair o resultado de um julgamento de integrantes do Hezbollah, que o Hezbollah é um grupo ativista, extremista, de libertação dos palestinos, né? Eles trabalham pela criação da Palestina, e integrantes desse grupo vão ter uma sentença de julgamento declarada nessa semana por conta de assassinato de líderes políticos do Líbano. Então, isso pode ser levado em consideração na hora de se atribuir esse incêndio inicial, né, a um atentado terrorista, mas ainda está bem no início. Por hora, o foco vai ficar, sim, no atendimento das pessoas que estão precisando de ajuda lá no Líbano. E a expectativa é muito grande, né? Porque pode aumentar o número de mortes, que já ultrapassa 100 pessoas, mais de 4 mil feridos, que depois que tirar todos os escombros, for contar as pessoas, que estiver faltando, dando falta por alguém, é que vai ser, então, dado o número oficial, tá bom? Agora vamos pegar o passaporte, carimbar o passaporte e dar uma viajada para o rumo dos Estados Unidos. O que é que temos lá, a notícia de Donald Trump? É isso, Lécio. É uma notícia que aí sim interfere bastante aqui na América como um todo, né? Embora seja só lá nos Estados Unidos, mas gera um clima de tensão também para o resto do mundo, né? O presidente Donald Trump, lá dos Estados Unidos, ele disse que vai suspender o funcionamento do aplicativo TikTok. É aquele aplicativo de fazer vídeos muito popular entre os adolescentes e os jovens, né? Que você faz vídeos de até 1 minuto, a pessoa gosta de fazer brincadeira, mágica, de fazer tutoriais, de fazer coisas, e que só lá nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, o TikTok é tão popular, ele tem cerca de 1 bilhão de usuários no mundo todo. Só lá nos Estados Unidos são 80 milhões de pessoas que têm o TikTok no seu dispositivo móvel. O TikTok é um aplicativo de uma empresa chinesa, e é aí que entra um imbróglio com o presidente Donald Trump. O Trump, a gente sabe, está numa relação difícil, principalmente comercial com a China, né, uma disputa comercial, e ele acredita, que é o argumento dele, que por ser de uma empresa chinesa, o TikTok pode estar passando informações dos usuários do TikTok para a China, dos usuários americanos, estadunidenses. Isso porque a maioria das pessoas deve saber, quando você faz um cadastro no aplicativo como Facebook, Twitter e o TikTok, você passa uma série de informações. Muita gente não lê nas entrelinhas, mas você está dando autorização para boa parte desses aplicativos, para saber onde você está, né? Para saber quantas vezes você acessou por dia. Eles também acabam colhendo dados das suas preferências, quais são os tipos de comida que você mais gosta ou a inclinação política que você tem. Então, o Trump acredita que esses dados podem estar sendo repassados para a China. O TikTok diz que não, que a base operacional da empresa fora da China é lá nos Estados Unidos e que todos os dados ficam lá nos Estados Unidos. Porém, tem um dado, uma informação que é importante. A China, na legislação chinesa, eles dizem que qualquer empresa chinesa precisa repassar informações para o governo chinês, caso o governo chinês solicite. Isso é caso de segurança nacional lá para a China. A gente lembra, a China é uma ditadura, então todas as empresas elas precisam se adequar às ordens, à legislação, daquilo que impõe o partido chinês. Então, o presidente Donald Trump está nesse imbróglio. Há uma disputa política? Sim, a gente já falou no início. Tem uma disputa comercial entre Estados Unidos e China. Porém, o presidente Donald Trump tem bons argumentos, sim, quando ele coloca que a China pode colher esses dados. Então, o argumento é válido, embora a gente, aqui quando a gente fala de geopolítica, de política internacional, não tem mocinhos nem bandidos. Todos têm interesses, e a gente está falando de interesses não só de pessoas, do presidente Donald Trump e do presidente Xi Jinping da China, como também das duas nações, Estados Unidos e China. Ainda tem muita coisa aí para rolar com relação a isso, viu, Léo? E aí a gente vai conversando aí toda semana, juntamente com você, Francisco Lima, que vai apurando os atuais assuntos aí do mundo e trazendo para o Cidade Viva. Muito obrigado, Chico Lima. Mais uma vez, um prazer estar contigo aqui. Prazer é meu, Léo. Grande abraço. Valeu. Outro.